Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre as sinapses e sobre os neurotransmissores. Mas antes da aula começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. As sinapses são junções especializadas na transmissão dos impulsos nervosos de uma célula a outra. Essas sinapses podem ser entre neurônios, que podem ocorrer em modos diversos. Pode ocorrer entre o axônio de um neurônio em direção às espinhas dendríticas de outro neurônio. Pode ocorrer entre um axônio e um corpo celular. Pode ocorrer entre axônios e, raramente, se observa sinapses entre dendritos. Mas as sinapses podem ocorrer também entre um neurônio e uma célula muscular ou glandular. A sinapse, então, leva uma sinalização a outra célula. Podemos, então, definir a célula que irá transmitir o sinal como célula pré-sináptica e a célula que irá receber o sinal como célula pós-sináptica. A maioria das sinapses do nosso corpo é do tipo químico, onde o impulso nervoso na célula pré-sináptica é convertido em um sinal químico com a liberação de neurotransmissores que irão se ligar a um específico receptor na membrana pós-sináptica. As sinapses químicas, então, conseguem traduzir um impulso nervoso em um sinal químico. Em condições de repouso, os neurotransmissores, que geralmente são pequenas moléculas, estarão na zona pré-sináptica, ligado à proteína sinapsina, que os armazena no citoesqueleto por meio de uma ligação aos filamentos de actina. Depois, encontramos a fissura sináptica, que é aonde os neurotransmissores serão liberados para atingir a zona pós-sináptica, que irá possuir na membrana desse neurônio pós-sináptico ou na célula pós-sináptica, irá possuir receptores que irão se ligar a estes neurotransmissores. Geralmente, a fissura sináptica contém de 25 nanômetros em sinapses entre neurônios e 50 nanômetros em sinapses neuromusculares. E, muito raramente, em nosso corpo, irá ocorrer sinapses elétricas, que vão ocorrer aqui através de junções gap, que são as junções comunicantes. Esse tipo de sinapse é comum entre os invertebrados e é uma sinapse similar ao mecanismo de propagação do estímulo nervoso que ocorre no nosso miocárdio, onde lá também podemos chamar as junções que propagam o sinal elétrico como sinapses elétricas. Esse tipo de sinapse, mesmo sendo raras, realizam um papel fundamental em algumas fases da embriogênese, principalmente aquelas relacionadas ao tálamo e ao neocórtex. Já alguns neurônios não realizam uma sinapse verdadeira. Alguns deles apenas liberam, no meio extracelular, as vesículas que contêm os neurotransmissores, e esses neurônios são típicos daqueles do sistema nervoso simpático, com o neurotransmissor mais usado sendo a noradrenalina. A exocitose de vesículas que contém os neurotransmissores, então, ocorre na zona pré-sináptica, onde o impulso nervoso irá abrir brevemente os canais sensíveis a cálcio, permitindo a entrada destes íons, que por sua vez irá ativar uma quinase, que irá fosforilar a sinapsina, liberando as vesículas com neurotransmissores do citoesqueleto do axônio, e os neurotransmissores presentes nessas vesículas serão exocitados na fissura sináptica. Outra proteína sensível ao cálcio é a sinaptogamina, que, quando em contato com este íon, permite que as proteínas SNER facilitem a fusão entre a membrana pré-sináptica e a membrana vesicular que contém os neurotransmissores, permitindo assim a liberação do neurotransmissor na fissura sináptica. Essas vesículas depois são recicladas e ativamente transportam neurotransmissores livres no citoplasma do neurônio para dentro de si para poderem assim novamente serem utilizadas. Os neurotransmissores, quando se ligam aos seus respectivos receptores, vão induzir uma despolarização da membrana, podendo induzir a propagação de um sinal, ou também conhecido como um potencial de ação. Mas os neurotransmissores também podem induzir uma hiperpolarização da membrana pós-sináptica, deixando-a menos suscetível à propagação desse sinal, desse potencial de ação. Bem, os receptores são ou canais iônicos ou moléculas associadas a canais iônicos, e geralmente cada receptor
é específico para um neurotransmissor. Os neurotransmissores podem ser constituídos por aminoácidos, aminas, peptídeos ou serem não convencionais, como por exemplo o nitróxido, que é um gás. Os aminoácidos são os neurotransmissores mais comuns e geralmente são aminoácidos que sofreram alguma modificação, como por exemplo o GABA, que GABA é a sigla para ácido gama-aminobutírico. Mas temos também o glutamato como um exemplo de neurotransmissor composto por um aminoácido. Bem, essas modificações são realizadas por enzimas, essas modificações dos aminoácidos, e geralmente ela irá ocorrer com o transporte do aminoácido não modificado e de enzimas que irão modificar este aminoácido para o terminal axônico, para depois ocorrer a modificação já ali na membrana pré-sináptica. Já as aminas são uma classe de compostos orgânicos derivantes da amônia, como por exemplo a adrenalina e a dopamina, e também são produzidas no terminal axônico. Temos também os peptídeos, que são maiores que os neurotransmissores restantes, sendo sintetizados no retículo endoplasmático rugoso e sendo transportado ao terminal axônico. Entre os neurotransmissores mais importantes, temos, por exemplo, a acetilcolina, que é uma amina usada como neurotransmissor nas sinapses neuromusculares, mas também em algumas sinapses do sistema nervoso central e nas fibras pré-gangliares do sistema nervoso autônomo. E as sinapses que utilizam este neurotransmissor são denominadas de sinapses colinérgicas. Outro importante neurotransmissor é a noradrenalina, também denominada norepinefrina, muito utilizada nas terminações pós-gangliares simpáticas, e as sinapses que a utiliza são conhecidas como sinapses adrenérgicas. E um adendo que noradrenalina ou norepinefrina é diferente de adrenalina ou epinefrina. Os peptídeos, por sua vez, costumam ser utilizados como neuromoduladores que vão modular a sinapse, pois os peptídeos são mais estáveis que os aminoácidos ou aminas, logo possuem um tempo de meia-vida maior, realizando as ações de influenciar os canais iônicos por mais tempo. Aquilo que define uma substância como um neurotransmissor é que ela deve estar presente no terminal axônico e não na glia. A substância deve ser liberada em uma resposta à despolarização da membrana pré-sináptica e a sua liberação deve ser cálcio dependente. E a substância deve possuir um específico receptor, fazendo exceção para esta última regra os neurotransmissores gasosos. Quando o neurotransmissor é liberado na fissura sináptica, deve, após de realizar a sua função, ser removido deste ambiente para assim poder existir uma regulação espacial e temporal na transmissão do impulso. Esta remoção pode ocorrer tanto através da degradação enzimática ou por recaptação por parte do neurônio pré-sináptico. A degradação enzimática ocorre principalmente para os neurotransmissores proteicos, como a acetilcolina, que é degradada pela acetilcolinesterase em colina e ácido acético. A colina é depois recaptada pelo neurônio pré-sináptico e reciclada para produzir mais acetilcolina. Além disso, os neurotransmissores conseguem agir tanto pela modalidade de transmissão rápida ou pela modalidade de transmissão lenta. Os de transmissão rápida se ligam ao seu receptor e em poucos segundos induzem a despolarização ou hiperpolarização da membrana pós-sináptica em um processo que dura milissegundos, sendo o caso, por exemplo, da acetilcolina, quando esta se liga aos receptores nicotínicos. Já a transmissão lenta ocorre quando o neurotransmissor se liga a canais não iônicos e vão ativar uma cascata de resposta intracelular, que por sua vez irá ativar várias moléculas para conseguir causar modificações elétricas na célula. Essas são respostas mais lentas e alguns exemplos desses neurotransmissores são a adrenalina, a dopamina, a histamina, o óxido nítrico, que é um gás, e até mesmo a acetilcolina pode agir com essa transmissão lenta quando ela se liga a receptores do tipo muscarínicos. É isso aí, aulinha sobre sinapses e neurotransmissores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever no canal.
Eu vou ficando por aqui, irei aguardar vocês em um próximo vídeo, nesse canal que irá falar tudo sobre medicina. Fui!